nome de Jesus. Amém. Nosso pastor, amado e querido pastor Washington. Olha aqui eu de volta outra vez. Antes de eu ministrar a palavra que Deus colocou no meu coração, eu quero falar um pouquinho desse momento de dízimos e ofertas. Eu não sei como é que você faz o seu dízimo e faz a sua oferta. Eu não sei se você usa esse cartãozinho que está dentro do seu envelope, se você costuma colocar motivo da semeadura. Costuma colocar isso, motivo da semeadura? Toda oferta que eu dou, dízimo, eu coloco o motivo da semeadura. E qual é o meu motivo da semeadura? Eu coloco assim: reforma completa e crescimento da igreja. E eu ponho 25 clientes por semana, tá? Toda vez que eu dizimo e oferta, eu coloco isso. Aí hoje de manhã eu falei para Ana Maria, eu estou orando por 25 clientes, eu tenho 19. Falei para Ana Maria, toda semana, uma ou duas pessoas entram em contato comigo, porque alguém me indicou. Então, deixa eu te falar uma coisa, querido. Esse momento de entrega de dízimo e oferta é momento de semeadura. Aprenda a colocar os seus motivos de semeadura. Aprenda a colocar os seus motivos de semeadura. Motivo de semeadura. Coloca lá o que você quer. Eu aprendi isso com duas mulheres, hoje que são financeiramente muito bem-sucedidas. Trabalho no ramo de joia. Ela falou assim, eu não dou uma semente no altar de Deus onde essa semente não tenha um nome. E quando você faz isso, você vai ver Deus abrindo as portas. Então, isso é muito, muito importante, e eu quero compartilhar isso com vocês. O que Deus colocou no meu coração para compartilhar nessa manhã, e não podia ser diferente, tem que ser alguma coisa ligada àquilo que nós vivemos ontem. O tema é chamados para reconciliar. Fala assim para o seu irmão, você foi chamado para reconciliar. Lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo de 18 a 20, eu vou ler na Nova Almeida Atualizada, diz assim, ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não atribuindo aos seres humanos os seus pecados, e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Uma coisa que você precisa estar na mente e no coração é que você é portador de uma palavra de reconciliação do homem com Deus. A primeira coisa que eu quero enfatizar, o que Paulo fala aqui nesse texto, que Deus nos reconciliou, que Deus se reconciliou conosco através de Jesus. Gente, em um relacionamento, quando é que é necessário reconciliação? Pense rápido. Num relacionamento, quando é que é necessário reconciliação? Quando há uma ruptura naquele relacionamento. E quando fala de reconciliação aqui, Jesus tirou a inimizade que existia entre Deus e o homem e tornou essa amizade novamente possível. E aí você observa que quem veio em direção, não foi o homem que foi em direção a Deus, foi Deus que foi em direção ao homem. Quando você estuda sobre perdão, você vai saber que tem o perdão unilateral e o perdão bilateral. Unilateral já está falando, só uma parte perdoa, independente da outra. Foi isso que Deus fez conosco. Tanto que lá em Romanos 5,8, Paulo fala assim, mas Deus prova seu próprio amor para conosco, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, quando nós ainda éramos pecadores, quando nós não estávamos nem aí para Deus, Deus demonstrou o seu amor por nós em Jesus. E isso é uma coisa que você e eu precisamos ter na mente e no coração. Jesus tornou possível o nosso relacionamento com Deus.
É isso que as pessoas precisam fazer. Eu lembro que a Andréia e Josi compartilhando ontem da experiência delas, uma das coisas que 3 meninas que conversaram com elas falou foi: poxa, vocês estão aqui, vocês não estão apontando o dedo para a gente, vocês não estão nos julgando. Se você for observar no texto que eu acabei de ler, diz assim, ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não atribuindo aos seres humanos os seus pecados. Uma versão fala assim, não imputando aos seres humanos os seus pecados, ou seja, Deus não estava com o dedo apontado e falando, seu pecador, você vai para o inferno, é isso que você merece. Deus não fez isso em Jesus. A atitude de Deus foi uma atitude de acolhimento. Uma das coisas que nós precisamos entender, que quando eu falo de amor, gente, eu falo de acolhimento. Quando eu falo de amor, eu falo de aceitação. Ninguém muda, gente, sem amor e sem aceitação, ninguém muda. Se você está esperando que alguém que está perto de você mude, por causa das censuras que você provoca, que você faz a ela, ela não vai mudar. Ela vai se enrijecer, ela vai endurecer. As pessoas só mudam por amor e aceitação. Quando elas se sentem amadas, quando elas se sentem aceitas, quando elas se sentem acolhidas, aí sim há uma transformação, há uma possibilidade de uma transformação. E é interessante que quando o seu coração muda em relação a alguém, quando você menos espanta, uai, fulano de tal mudou e eu nem percebi. E às vezes, ele nem mudou, quem mudou foi você. O seu coração que mudou em relação a ele. Então, quando nós temos que olhar para a Bíblia e aprender com Deus, gente. Ontem, quando nós fomos para a rua, que muitas pessoas puderam perceber a diferença da maneira como nós a tratamos, é justamente por causa disso. Sabe, o Leonardo, que eu falei para vocês que na noite quis fugir da gente, quando eu olhei, porque eu já o conhecia, eu dei um abraço nele e fiquei abraçado com ele durante bom tempo, porque há 7 meses, esse rapaz sofreu um acidente de moto. Ele estava indo para casa, um carro bateu nele, sofreu um acidente de moto, quebrou não sei quantas, quebrou a C7, sei lá, não sei o que lá, daqui da coluna vertebral, era para ele ter ficado paraplégico, e hoje o Leonardo está andando. Lógico que ele tem algumas limitações. A mão dele quebrou as 2 mãos, então a mão dele está assim, ele não consegue fechar a mão, porque engessaram errado. Então ele puxa ainda um pouco a perna, se ele fica sentado muito tempo, quando ele levanta, ele tem uma dificuldade. Tá? Mas ele falou assim, mas eu sei que eu sou um milagre. Eu sei que eu sou um milagre. Entende? E é muito interessante que o acidente aconteceu com ele, 2 meses de perda, você tem que escolher viver. Lembre-se disso. Então, assim, Deus nos reconciliou com Ele através de Jesus Cristo. E tem um texto que está lá em Atos capítulo 17, versículo de 1 a 9. Atos capítulo 17, versículo de 1 a 9. Diz aí: então Paulo e Silas passaram pelas cidades de Anfípolis e Apolônia e chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Como era seu costume, Paulo foi à sinagoga e durante 3 sábados seguidos discutiu as Escrituras com o povo. Explicou as profecias e provou que era necessário o Cristo sofrer e ressuscitar dos mortos. Esse Jesus de que lhes falo é o Cristo, disse ele. Alguns dos judeus que ouviam foram convencidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e várias mulheres de o que, gente? De alta posição. Não tem um texto? E várias mulheres de alta posição. Eu faço questão de falar isso aqui, de frisar isso. Atos 17, de 1 a 9. Eu estou lendo na NVT. Porque uma coisa que você precisa saber, gente, o Evangelho precisa ser pregado em todas as camadas.
em todas as camadas. Na camada social mais baixa, a camada social mais alta. O evangelho precisa ser quebrado. Ou precisa ser quebrado, não. Precisa ser pregado. Isso é importante. Isso é importante. Então, uma coisa que a Bíblia fala, que na pregação que Paulo e Silas fizeram, várias pessoas se converteram, inclusive mulheres de alta posição. Aí, na continuidade, diz assim: alguns judeus, porém, ficaram com inveja, reuniram alguns desordeiros e desocupados, e com a multidão começaram um tumulto, invadiram a casa de Jason, em busca de Paulo e Silas para entregá-lo ao conselho da cidade. Mas como não os encontraram, arrastaram para fora Jason e alguns outros irmãos e os levaram diante do conselho e gritavam: aqueles que têm causado transtorno no mundo, agora estão aqui, perturbando a nossa cidade. Eu quero ser esse, que causa transtorno em Friburgo, que perturba a cidade, no bom sentido. E é interessante que eles fizeram questão de chegar diante das autoridades e dizerem: aqueles que têm transtornado o mundo, chegaram até aqui. Gente, hoje, os conceitos que o cristianismo carrega são perturbadores. Interessante que eu ouvi, eu não sei o nome do cara, não vou conseguir lembrar, mas ontem à noite eu vi um pequeno trecho de um podcast na Jovem Pan, de um cara que já teve muito presente na mídia. Estou tentando pesquisar aqui rapidinho, gente. Muito presente na mídia, e esse cara, ele é homossexual declarado, ele é de direita, o nome dele é Evandro Santos. Ele se define homossexual, de direita. Eu creio que ele fala que ele é cristão, mas vale a pena ouvir o que ele fala sobre tudo aquilo que hoje, sobre todos os valores que hoje são ressarcidos e são tidos como retrógrados. Porque é assim que as pessoas nos veem, como retrógrados. Pessoas que dizem que só existe dois sexos, homem e mulher, pessoas que dizem, que pregam sobre o casamento, que pregam sobre autoridade, que pregam sobre valores. Hoje, os valores que nós carregamos e pregamos e valorizamos são tidos pela esquerda como algo que não deve ser mais cultivado. Tudo o que é feito com uma intenção: destruir esses valores, destruir a família da forma como nós conhecemos. Sabemos que hoje existem vários tipos de família, ok? Até porque existem muitas mulheres que criam seus filhos sozinhas. Porque o homem foi embora, porque o homem não deu conta de ser pai, de ser esposo. Eu sei que existe muita gente criando filhos, de filhos, porque hoje existem vários modelos de família. Ok, mas existe uma família tradicional. Isso não vai tirar essa família do cartaz. Então, eu quero só que você possa pensar que quando diz aqui, aquele que transtornaram o mundo chegaram aqui, observa que o texto ainda diz assim: aqueles que têm causado transtorno no mundo todo, agora estão aqui perturbando a nossa cidade. E Jason os recebeu em sua casa. São todos culpados de traição contra César, pois afirmam que existe um outro rei, um tal de Jesus. Ao ouvir isso, o povo da cidade e o conselho se agitaram. Então os oficiais obrigaram Jason e os outros irmãos a pagarem a fiança e depois os soltaram. De tanta raiva que eles estavam. Então, querido, quando Deus nos chama para pregar o Evangelho, é para nós pregarmos a reconciliação que existe em Jesus. Uma outra coisa que eu quero enfatizar é que você e eu temos, quando alguém perguntar para você,
Qual é o seu ministério? Responda: o meu ministério é o ministério da reconciliação. Vou perguntar para vocês no 3. 1, 2, 3. Qual é o seu ministério? Esse é o seu ministério. Ninguém venha dizer: eu não tenho ministério na igreja. Você tem um ministério, querido. O ministério da reconciliação. Aonde você estiver, o seu ministério é o ministério da reconciliação. As pessoas precisam saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo inteiro. Esse é o nosso ministério. Observe lá em Efésios capítulo 1, a partir do versículo 4. Eu continuo na NVT. Efésios capítulo 1, a partir do versículo 4. Amo esse texto. Mesmo antes de criar o mundo, escuta isso. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Quando foi que Deus escolheu eu e você? Antes de criar o mundo. Antes de criar o mundo. Você é um projeto de Deus. Eu e você somos um projeto de Deus muito antes de tudo existir. Muito antes de o seu pai e sua mãe resolverem se casar. Muito antes disso, Deus já tinha escolhido você e eu para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Deus assim o fez para o louvor de sua graça gloriosa, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça, que comprou a nossa liberdade com o sangue de seu Filho e perdoou os nossos pecados. Generosamente derramou a sua graça sobre nós e com ela toda a sabedoria e todo o entendimento. Agora, Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento de seu bom propósito. Escuta isso. E o plano é este: no devido tempo, ele reunirá, sob a autoridade de Cristo, tudo que existe no céu e da terra. Além disso, em Cristo, nós nos tornamos o que de Deus, gente? Herdeiros de Deus. Pois ele nos predestinou, conforme o seu plano, e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. Nada sai do eixo. Nada sai do eixo. Porque tem horas que nós olhamos para a nossa história, que nós olhamos para a nossa vida e nós falamos assim: meu Deus, o trem descarrilhou. Tudo agora saiu do eixo. Mas observa que a Bíblia diz pois ele nos predestinou conforme o seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. Quando você pensa na história de José, e se José fosse pensar nos sonhos que ele teve, ele pensou assim: poxa, eu sonhei que ia ser grande, e olha onde eu estou. Fui vendido como escravo. Eu sonhei que ia ser grande, e agora é onde eu estou, preso. Tido como um abusador. E agora, o que vai ser daqueles sonhos? Mas tudo o que acontece nas nossas vidas, acontece de acordo com a vontade de Deus. Posso ouvir o seu amém? O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. Escuta isso, crente. O Espírito Santo é a garantia de nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como sua propriedade para o louvor da sua glória. É por isso que eu não creio em perda de salvação. O Espírito Santo é o selo de Deus. O Espírito Santo é a garantia de nossa herança. O Espírito Santo é a garantia do resgate
como a sua propriedade. Alguém alguma vez penhorou uma joia na Caixa Econômica? Você penhora a joia? Tem gente que tem joias. Não, eu estou rindo da cara do Ralph. Tem gente que tem joia. Quando você penhora uma joia, aquela joia que está penhorada é a garantia de que a Caixa Econômica tem, que você vai pagar o dinheiro que você está pegando emprestado. Gente, você precisa entender se isso é verdade no natural, isso é verdade no espiritual. A Bíblia fala que o Espírito Santo é o selo de Deus na nossa vida, é a garantia do nosso resgate. Se ele é a garantia do nosso resgate, como alguém pode dizer, você perde salvação? Eu quero dizer uma coisa para você, querido. Se você é de Deus, se você tem o Espírito de Deus, chega o momento que Deus muda o seu coração. Eu lembro de um amigo meu, ele me levou para Jesus praticamente, e esse amigo se desviou, mas meteu o pé na jaca, e eu lembro que um dia ele estava ainda com ressaca, e ele falou assim para mim, Washington, eu não sei se você vai acreditar, mas existem momentos que eu paro para buscar a Deus, e Deus vem sobre mim, como se eu nunca tivesse estado no estado que hoje eu me encontro. Eu falo, Washington, às vezes eu estou bêbado, e eu caio assim, falo, Deus me perdoa por isso, me perdoa por isso. Porque quando eu vejo o Espírito Santo está ministrando em mim, quando eu vejo eu estou falando em línguas, eu falei, meu querido, Deus continua aí, o selo dele continua aí, é hora de você voltar para ele. E hoje ele está tão crente, gente. Ele está tão crentão. Ele reúne um grupo de pessoas no condomínio dele, e o deleite dele é aquele grupo de pessoas, dos condôminos do condomínio dele, que ele reúne, acho que toda segunda-feira. E eu pensei assim, gente, como Deus trabalhou com ele. Um outro amigo meu, que também foram os dois que me levaram até Jesus, também se afastou de Deus, não queria mais saber de igreja, teve Covid. Passou trocentos dias numa UTI, inconsciente. Quando ele sai do Covid, eu nem sabia que ele estava com Covid, né? Ele está em São Luís, eu estou aqui. Quando ele sai do Covid, ele manda uma mensagem, preciso falar contigo. E aí eu falei, o que aconteceu? Ele falou assim, eu tive Covid, quase morro, passei tantos dias na UTI, e eu tive uma experiência com Deus. E ele começa a relatar essa experiência com Deus. Ele fala, eu fui em algum lugar que eu não sei, Washington. Eu me vi beber. Ele conheceu uma irmã dele, que morreu antes dele, e que ele não tinha conhecimento. E aí ele vai contando toda a experiência que ele teve com Deus. E aí quando ele acorda, que ele vai conversar com a irmã dele mais velha, até o nome da irmã ele sabia. Ele falou, por acaso, nós tivemos uma irmã que morreu antes de mim? Aí a irmã dele falou, sim. Ele falou, o nome dele é tal, era tal? Ela falou, sim. Aí ele falou assim, aí eu fiquei pasmo, porque eu descobri, tudo aquilo que eu vivi era real. Então hoje ele tem um compromisso, uma carga no coração, por causa dessa experiência que ele teve com Deus. Quando você é marcado por Deus, querido, você não consegue fugir dele. Se você tem uma experiência com Deus, mais cedo ou mais tarde, essa experiência, essa vivência, traz você para os trilhos. Você precisa entender isso. Nesse mesmo texto que nós lemos, em 2 Coríntios, capítulo 18 a 20, ele vai dizer que nós somos embaixadores de Cristo. E quando fala que nós somos embaixadores, isso significa que, como cristãos, nós temos a responsabilidade e o privilégio de representar Jesus Cristo e o seu reino neste mundo.
atuando como seus representantes autorizados. Você está aqui, querido, como representante do reino. Você está aqui como representante dos valores do reino. E aí Paulo ainda fala uma coisa muito forte, quando ele diz que nós somos embaixadores de Cristo. Ele vai dizer, coloca para mim o texto aí, por favor, Gabriel, 2 Coríntios 5, de 18 a 20. Eu quero que você se atenha agora aqui, no finalzinho, diz assim, portanto, somos embaixadores em nome de Cristo. Hã? Sim, mas eu estou lendo na NAA, tá? Não, é porque eu comecei na NAA, tá? Calma, relaxa, olha o coração, tá? Olha a pele, olha a pele. Olha o que diz aqui, vou ler desde o começo, tá? Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não atribuindo aos seres humanos os seus pecados, e nos confiando a palavra da reconciliação. Olha o que diz aí. Portanto, ele está concluindo uma ideia. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós, em nome de Cristo, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Existe uma outra versão que diz assim, rogamos que vocês se reconciliem com Deus. Observa a intensidade que Paulo diz, que Paulo fala, que nós como representantes do reino de Deus, precisamos falar com as pessoas. Ele fala de uma insistência, ele fala de um rogo, ele fala quase como fosse uma súplica. Deus deseja tanto que o homem o conheça, que Deus é insistente em buscar o homem. Deus não nos criou para o inferno, Deus nos criou para vivermos uma eternidade com Ele. Mas muito de nós não entende isso ainda. Muitas pessoas não entendem isso ainda. Muitas pessoas acham que isso é religião. Isso não é religião. Como um rapaz que eu falei ontem com o Gabriel, e que tinha se decepcionado com alguns crentes, e ele falava, não preciso de igreja. Igreja somos nós. Eu falei, concordo. Igreja somos nós. Faz de conta que você está fazendo um churrasco. Tem aquelas brasas na churrasqueira. Se você tira uma delas e põe para fora, o que acontece? Ele falou assim, apaga. Eu falei assim, pois é, querido. Ela só estava acesa porque estava com as outras brasas. A igreja funciona assim. Nós estamos aqui, se nós estivéssemos com frio, nós nos abraçaríamos aqui, um aqueceria o outro. Ele falou, é verdade, igreja é para isso. Então você não pode viver sozinho. Aí, já que ele estava dizendo que ele conhecia a palavra, eu falei, lá em Hebreus 10, 25, assim, então vamos lá, vamos colocar a palavra para fora. Lá em Hebreus 10, 25, fala sobre a importância de nós congregarmos, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, quanto mais que o dia se aproxima. Então, querido, você precisa de estar num lugar que possa aquecer o seu coração. Entenderam, queridos? Nós somos chamados para reconciliar. Deus nos reconciliou com Ele através de Jesus. Ele nos confiou o ministério da reconciliação. E nós somos embaixadores em nome de Cristo. Fala assim, eu sou um embaixador. A mulher é uma embaixadora, é isso aí. Muito bem. Ficaria esquisito, eu sou embaixador, né? Fique de pé. Vamos orar. E que Deus possa continuar ministrando de uma forma especial ao seu coração. Que Deus dê graça para você e para mim todos os dias, para que nós possamos viver à altura do reino.
todos os dias, as pessoas possam olhar para nós e possam ver refletido em nós a glória de Cristo. Que todos os dias Deus possa nos escolher para sermos boca dele, para alguém que nós vamos entrar em contato. Senhor, nós queremos colocar o nosso coração diante do Senhor. Nós reconhecemos, Pai, do nosso papel diante do Teu reino. O Senhor nos chamou para sermos embaixadores do Teu reino. Essa é a nossa posição como Teus filhos. Nós somos representantes de Ti. E nós não podemos nos eximir de cumprir esse nosso papel. Porque quando nós o fazemos isso, a vida fica sem sentido, a vida fica apequenada, Senhor. É assim que alguns de nós temos vivido, de forma apequenada. Porque nós insistimos em não viver tudo aquilo que o Senhor está nos chamando a viver. Nós insistimos em estar envolvidos com os nossos próprios interesses. Não estamos buscando os interesses de Cristo, Pai. Senhor, nós queremos pedir perdão. Perdão por esse nosso pecado. Perdão pela nossa agenda estar muito mais cheia dos nossos próprios interesses do que os dos interesses do Senhor. Nós não entendemos ainda que aonde o Senhor tem nos colocado é para sermos boca do Senhor e não apenas para ganharmos um dinheiro, para ganharmos um salário, para realizarmos uma venda, para concluir uma faculdade, para ganharmos um diploma. Oh Deus, mas o Senhor nos colocou aonde nos colocou para sermos boca do Senhor. Espírito Santo, muda a nossa agenda. Muda a nossa agenda. Não são as minhas palavras que vai mudar o coração, mas é o Senhor que muda o coração. É o Senhor que desperta o espírito. É o Senhor que abre a mente. Senhor, que toda a escravidão na mente que nos impede de um entendimento claro da Tua palavra, de termos clareza das verdades do Senhor, que o Senhor possa estar removendo em nome de Jesus. Se descortina diante de nós. Que o Senhor, Espírito Santo, possa criar uma fome inigualável no nosso interior pela Tua presença, pela palavra. Como ontem nós conversávamos com os jovens, quando Jesus diz lá em João 4, que a comida dele consistia em fazer a vontade do Pai. Senhor, era uma necessidade premente. Ele não conseguia viver sem fazer a vontade do Pai. Ele não conseguia ter energias, ter força, sem fazer a vontade do Pai. Oh, Espírito Santo, que no nosso cardápio, o prato principal seja fazer a vontade do Pai. Nós rogamos por este mover. Nós rogamos por essa ação nas nossas vidas. Faz isso, Senhor. Faz isso, Pai. Glorifica assim o Teu nome. Faz assim. Nós colocamos o nosso coração diante. Nós queremos declarar que Tu és único, Senhor. Nós proclamar em todo canto dessa terra que só um Deus, o Senhor. Eu não tenho para onde ir. Cante bem forte essa Teu música. perfume está marcado em mim. Na sombra de Tuas asas eu estou. Eu não sei mais o que fazer. Sem Tua presença eu não sei viver. Não existe vida além de Ti. Único, Tu és o único. Incomparável és a minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo Teu. Eu não tenho para onde ir. Teu perfume está marcado em mim. Na sombra de Tuas asas eu estou. Eu não sei mais o que fazer. Sem Tua presença eu não sei viver. Não existe vida além de Ti.
Deus, tu és o único, tu és o único, incomparável és da minha vida. O meu coração não cabe outro amor, tudo que tenho e sou é tudo teu. Vamos declarar juntos assim, ó. Irresistível foi tua voz a me chamar, palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar, palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Único, tu és o único, incomparável és na minha vida. O meu coração não cabe outro amor, tudo que tenho e sou é tudo teu. Tu és o único, tu és o único, incomparável és na minha vida. Meu coração não cabe outro amor, tudo que tenho e sou é tudo teu, é tudo teu. Aleluia. Sim, Jesus. Que no seu coração e no meu coração seja assim. Que não caiba outro amor. A grande questão muitas vezes das nossas vidas é que o nosso coração foi tomado por um outro amor. E Deus não pode, e Deus não quer dividir a sua vida com outro amor. Deus quer ser o seu grande amor. Senhor, nós rogamos a Ti que o Senhor faça isso nas nossas vidas. Que no nosso coração não caiba outro amor. E se tem existido, se nós temos amado muito mais a nossa vida do que a vida do Senhor em nós, nós queremos também confessar a Ti o nosso pecado. E queremos entregar, Senhor, o nosso coração a Ti. Queremos dizer ao Senhor que o Senhor é o primeiro. Que o Senhor seja o meu Senhor, o nosso Senhor, em todos os aspectos das nossas vidas. O Senhor não quer desculpas, o Senhor quer atitude. Então, Senhor, dos pais nesses dias, ter atitudes corretas diante do Senhor. Alguém já disse que o Senhor não faz acepção de pessoas, mas o Senhor faz acepção de atitudes. Então, Senhor, faz com que cada um de nós tenhamos atitudes nesses dias, que vai mexer o céu e trazer o céu para a terra, Pai. Rogamos assim, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todos nós. Que o Senhor continue dando ordem aos teus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos, porque nós temos semeado diante do Senhor. Que o Senhor também, Pai, esteja nos abençoando com uma colheita. Eu não ouvi não, gente, com uma colheita. Que seja assim, que você tenha uma semana de uma colheita sobrenatural. Deus abençoe.